O sol da tarde queimava o asfalto quando Vinícius Drummond saiu do supermercado com o filho de 4 anos, Heitor, segurando firme sua pequena mão. O menino sorria, encantado com um cachorro dourado que passava do outro lado da rua. "Olha, papai, um cachorrinho igual ao da televisão", gritou, soltando a mão do pai e correndo sem pensar. "Heitor, não!" O grito de Vinícius ecoou pela avenida. Um Porsche preto vinha em alta velocidade, e por um segundo o tempo pareceu parar. Do outro lado da calçada, uma mulher morena de cabelos presos e olhar firme deixou cair suas sacolas de compras. O instinto falou mais alto que o medo. Luana Fernandes correu sem pensar, cruzando a rua entre buzinas e gritos, o coração disparado e o barulho do motor se aproximando. Quando a Porsche estava a poucos metros de atingir o menino, Luana se lançou, agarrando-o pelos braços e rolando com ele para fora da pista. O impacto do carro desviando foi tão forte que derrubou um poste e uma chuva de faíscas iluminou o asfalto. O silêncio que veio depois foi quebrado pelo choro de Heitor. Luana, de joelhos, ainda o abraçava, com os braços ralados e o joelho sangrando. "Tá tudo bem, pequeno. Você tá seguro agora", sussurrou, afastando com delicadeza os cabelos do rosto do menino. Vinícius chegou ofegante, com o rosto pálido de desespero. "Meu Deus, Heitor, você tá bem?" perguntou, e antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, ouviu algo que congelou o sangue em suas veias. "Obrigado, mamãe. Papai do céu disse que você vinha me salvar." Vinícius ficou paralisado. Heitor abraçava aquela mulher como se a conhecesse de toda a vida. "Desculpa, ele não tem mãe desde os 2 anos, murmurou sem saber o que dizer. Luana sorriu, tentando disfarçar a dor. "Não precisa se desculpar. Eu tenho um jeito com crianças." Logo a multidão se aproximou, alguém gritou que a ambulância estava a caminho. O motorista do Porsche, em pânico, tentava explicar o inexplicável. Vinícius insistiu em levá-la ao hospital. "Você precisa de atendimento, está sangrando." "Não precisa, são só arranhões. Eu insisto." "Foi por causa do meu filho." Dentro da ambulância, Heitor não soltava a mão de Luana, brincando com uma mecha do cabelo dela. "Mamãe, você vai ficar comigo agora?" Ela olhou para Vinícius, sem saber o que responder. No hospital, enquanto a enfermeira limpava os ferimentos, o menino continuava ao lado dela. "Não precisa de pontos", explicou a enfermeira, "mas vai doer por alguns dias." Vinícius se aproximou. "Quero pagar todas as despesas." "Não precisa, Sr. Drummond." Qualquer pessoa teria feito o mesmo. A médica pediu os dados. "Trabalha onde?" "Sou faxineira no edifício empresarial central." Vinícius franziu o senho. "Edifício central? Minha empresa é lá, no 20º andar. Eu trabalho lá há 2 anos, mas limpo os andares de baixo para cima. Chego no seu por último." Antes que ele respondesse, Heitor se meteu na conversa. "Pai, eu conheço. Ela é a tia do pano azul." Vinícius olhou surpreso. "Você conhece ela?" "Sim, ela sempre limpa o chão e canta quando a tia Regina dorme." Luana abaixou os olhos. Às vezes, ele aparecia nos corredores. Eu só conversava um pouquinho. Ele parecia tão sozinho. Vinícius ficou em silêncio. Aquela mulher, uma estranha, até minutos atrás, havia arriscado a vida pelo filho dele. Horas depois, quando voltavam para casa, Heitor dormia no banco de trás, segurando o colar dela que havia caído no acidente. Vinícius observava pelo retrovisor. Havia algo em Luana, algo puro e forte, uma bondade que transparecia até no olhar cansado. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Ele disse, quebrando o silêncio. "Pode. Você tem filhos?" O silêncio que veio foi diferente, denso. "Tive um bebê, mas ele nasceu anjo." Vinícius engoliu em seco. Ambos haviam perdido algo. Talvez o destino tivesse feito questão de juntá-los por isso. Na manhã seguinte, o telefone tocou. "Vinícius, preciso falar com você agora." Era Yolanda, sua sogra. "Bom dia, dona Yolanda. Aconteceu alguma coisa? Soube que meu neto quase morreu e você não me ligou. E ainda me dizem que uma mulher estranha o salvou." "Quem é essa pessoa?" "Uma funcionária da empresa." "Luana Fernandes. Funcionária? Que tipo?" "Faxineira."
O silêncio do outro lado foi glacial. Uma faxineira, Vinícius? E o Heitor chamou ela de quê? Mamãe? Foi um reflexo. Estava assustado. Isso é perigoso. Uma estranha se infiltrando na família. Ela não se infiltrou, ela salvou a vida dele. Essas mulheres sabem se aproveitar. Cuidado, meu filho, cuidado! Vinícius encerrou a ligação incomodado. Mas as palavras dela ficaram ecoando. Naquela tarde, decidiu passar no prédio. Encontrou Luana limpando o corredor com o mesmo pano azul. Oi, ela se virou surpresa. Senhor Drummond, como está o Heitor? Perguntando por você. Ela sorriu, mas havia um brilho triste em seus olhos. Quero te fazer uma proposta, disse ele. O Heitor se apegou muito. Que tal trabalhar algumas horas por semana como assistente dele? Senhor Drummond, não acho adequado. Por quê? Porque sou faxineira, não babá. Você tem o que nenhuma babá tem. Carinho de verdade. Pago o dobro do seu salário. Ela ficou sem palavras. Posso pensar? Claro, mas não demore. Ele pergunta por você todo dia. À noite em casa, Luana contou à amiga Thalita. Um milionário quer me pagar uma fortuna só para brincar com o filho. E o problema é qual? Não sei. Parece errado. Somos de mundos diferentes. E daí? Ele te trata bem? O menino te adora. Vai ver, é Deus te dando uma nova chance. No dia seguinte, Luana ligou. Aceito a proposta. Quando chegou ao escritório, Heitor correu para ela. Mamãe Luana! Vinícius observava de longe, sorrindo. Durante 2 horas, brincaram, desenharam, riram. O menino parecia outro. No fim, ele perguntou, papai, a mamãe Luana vai morar com a gente? Não, filho. Ela vem só para brincar. Mas eu queria que ela ficasse sempre. Luana acariciou o cabelo dele. Eu vou vir 3 vezes por semana, combinado? O menino assentiu, feliz. Mas do outro lado da cidade, Yolanda não descansava. Contratou um detetive particular. Quero tudo sobre essa mulher. Passado, família, tudo. Enquanto isso, Vinícius tentava ignorar as dúvidas. Mas como Luana conhecia aquela música que ele cantava para o filho, Boi da Cara Preta, ele não lembrava de ter mencionado. Na semana seguinte, o detetive ligou para Yolanda. Senhora Abreu, terminei a investigação. Nada suspeito. Mulher simples, ficha limpa. Procure melhor. Eu pago o dobro. 3 dias depois, ele voltou com novas provas. Fotos falsas, uma certidão adulterada, histórias inventadas. Yolanda sorriu, satisfeita. Enquanto isso, Luana e Heitor brincavam no parque, sem imaginar o que se aproximava. Você vai ser minha mamãe para sempre? Perguntou o menino. Sempre vou cuidar de você. Promete? Prometo. Se você está acompanhando essa história e acredita que o amor ainda existe nas formas mais inesperadas, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Deixa seu like e comenta de onde está assistindo. Porque o que vem a seguir vai mexer com seu coração. Luana mal sabia que seu maior teste ainda estava por vir. E que o amor que acabara de nascer enfrentaria a mais cruel das provações. 2 dias depois, Luana chegou ao edifício central como de costume. Subiu com seu carrinho de limpeza, o pano azul dobrado no balde e o coração tranquilo. Mal sabia que, naquele mesmo momento, Yolanda se preparava para derrubar tudo o que ela havia conquistado. No 20º andar, Vinícius estava concentrado em uma reunião quando recebeu uma mensagem da sogra. Preciso te ver. É urgente. Ele suspirou, já esperando o pior. Horas depois, Yolanda apareceu em seu escritório com uma pasta preta nas mãos e um semblante sério. Vinícius, eu sei que você acha que estou exagerando, mas antes de me julgar, quero que olhe isso. Ela abriu a pasta sobre a mesa. Dentro havia papéis e fotografias. O que é isso? Provas de quem é realmente essa mulher. A tal Luana Fernandes. Vinícius pegou as folhas. Uma certidão de nascimento. Um registro de endereço. Fotos de Luana abraçada a um homem desconhecido. Ela tem um filho de 6 anos em Minas Gerais. Abandonou a criança para vir para São Paulo. Vinícius franziu a testa. Isso não pode ser verdade. É sim. E esse homem aqui, casado. Ela destruiu o casamento dele. Dona Yolanda, a senhora tem certeza disso? Tenho. O detetive me entregou tudo.
Essa mulher não é quem você pensa. Se aproxima de famílias ricas, conquista a confiança e depois... Bom, você entende? Vinícius ficou em silêncio, o coração apertado. Parte dele sabia que Luana não parecia esse tipo de pessoa, mas as provas estavam ali, diante de seus olhos. Vinícius, essa mulher é perigosa. Afaste ela do Heitor antes que seja tarde. Yolanda saiu, deixando a pasta sobre a mesa. A tarde passou lenta. Vinícius tentava se concentrar, mas cada vez que olhava as fotos, sentia a mente confusa. E se fosse verdade? E se ela estivesse se aproveitando? Quando Luana chegou naquela tarde para brincar com Heitor, o ambiente já não era o mesmo. Oi, Sr. Drummond. Oi, Luana. Tá tudo bem? Tá sim. Mas o tom frio o denunciava. Heitor correu até ela, feliz como sempre. Mamãe Luana, olha o aviãozinho que eu fiz. Uau, que lindo, meu amor. Durante 2 horas, ela tentou manter o clima leve, mas notava o olhar distante de Vinícius. Algo havia mudado. No fim do dia, antes de ir embora, ela perguntou: aconteceu alguma coisa? Vinícius hesitou. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já teve filhos? Luana se surpreendeu. Sim. Quer dizer, tive um bebê, mas ele nasceu anjo. Tem certeza? Claro que tenho. Por quê? E esse homem? Ele mostrou uma das fotos. Luana ficou pálida. Meu Deus, onde conseguiu isso? Responda. Esse homem me enganou. Disse que era solteiro. Descobri que era casado e terminei tudo. Então é verdade que vocês tiveram um relacionamento? Tivemos. Mas eu não destruí casamento nenhum. E esse filho de 6 anos? Isso é mentira. Eu nunca abandonei ninguém. As lágrimas começaram a escorrer. Quem disse isso? Vinícius baixou o olhar. Minha sogra. Luana deu um passo para trás. Ela inventou tudo isso, não foi? Ela me mostrou documentos. Documentos falsos? Você acha que eu seria capaz de mentir para você? Eu só quero entender. Entender o quê? Como é possível alguém acreditar em qualquer papel e duvidar dos olhos de quem te salvou o filho? O silêncio tomou conta da sala. Luana. Não, Sr. Drummond. Não fala mais nada. Eu achei que você confiava em mim. Achei que era diferente. Ela saiu antes que as lágrimas a traíssem. Heitor tentou segui-la. Mamãe Luana, você vai embora? Vou, meu amor. Mas volto outro dia. Promete? Prometo. No elevador, Luana mal conseguia respirar. Nunca imaginou que, depois de tudo, seria tratada como uma mentirosa. No dia seguinte, Vinícius foi ao cartório verificar a certidão que Yolanda havia mostrado. Bom dia. Preciso confirmar a autenticidade desse documento. A funcionária digitou no sistema e franziu o senho. Senhor, esse registro não existe. E o selo é falsificado. Vinícius sentiu o chão sumir. Tem certeza? Absoluta. É fraude. Saiu do cartório com o coração acelerado. Pegou as fotos e levou a um perito digital. Preciso saber se foram alteradas. O técnico analisou e concluiu. Montagens. Foram manipuladas digitalmente. Agora ele tinha certeza. Yolanda havia armado tudo. Horas depois ligou para ela. Por que fez isso? Do que está falando? Das mentiras. Dos documentos falsos. Das fotos. Eu confirmei tudo. Eu só queria proteger o meu neto. Protegendo ele ou me controlando. Você quase destruiu a mulher que salvou a vida dele. Vinícius, essa mulher é um perigo. Perigo é você, mãe. Perigo é o seu veneno. Ele desligou sem ouvir resposta. Naquela noite foi até o apartamento de Luana. Ela abriu a porta com os olhos inchados. O que você quer? Te pedir desculpas. Agora, eu descobri tudo. As provas eram falsas. Minha sogra forjou tudo. Luana respirou fundo. Então agora você acredita em mim? Acredito. E me odeio por ter duvidado. Você não faz ideia do que é ser humilhada, Sr. Drummond. Ser olhada como criminosa por alguém que devia agradecer. Eu sei. E quero consertar. Consertar o quê? A confiança não volta com desculpa, mas posso tentar. Ela desviou o olhar. Eu só quero distância de tudo isso. Por favor. O Heitor sente sua falta. Ao ouvir o nome do menino, ela hesitou. Ele tá bem? Tá triste. Pergunta de você todos os dias. Luana suspirou derrotada. Eu não consigo ver ele sofrer. Então volta.
Fica com a gente. Ele precisa de você. E sua sogra? Deixa comigo. Ela não vai mais se meter. Luana olhou para o chão, o coração dividido entre o medo e o amor que sentia por aquele menino. Tudo bem. Eu volto, mas só por ele. Vinícius sorriu aliviado. Obrigado. Você não vai se arrepender. Eu já me arrependi de confiar antes. Dessa vez é diferente. Na manhã seguinte, Heitor acordou com barulho de passos no corredor. Quando viu Luana, correu e pulou no colo dela. Mamãe, eu sabia que você ia voltar. Eu prometi, não prometi. Prometeu! Vinícius observava emocionado. Pela primeira vez em dias, via o filho sorrir de verdade. Nos dias seguintes, o clima voltou a ser leve. Luana brincava com Heitor, preparava lanches, e a risada do menino voltava a encher a casa. Mas a paz duraria pouco. Uma semana depois, Yolanda apareceu sem aviso. Posso entrar? Vinícius cruzou os braços. O que você quer? Pedi desculpas. Agora é tarde, eu sei que errei. Mas quero fazer as pazes, pelo Heitor. Luana desceu as escadas, surpresa com a presença dela. Dona Yolanda. Luana, me desculpa. Fui injusta. Quero começar de novo. Luana hesitou. Não é fácil acreditar depois de tudo. Eu sei. Mas quero provar que posso mudar. Heitor surgiu no meio das duas. Vovó, a mamãe Luana voltou. Yolanda forçou um sorriso. Eu vi, meu amor. Vinícius interveio. Vamos manter a paz, pelo menos por ele. E assim, com desconfiança de um lado e fingida cordialidade do outro, uma trégua temporária começou. Nos dias seguintes, Yolanda tentava se mostrar gentil, levando presentes para Heitor, elogiando Luana em público, participando dos jantares. Mas, no fundo, algo em seu olhar denunciava que a calmaria era apenas o prelúdio de uma nova tempestade. No fim de semana, durante o café, ela fez uma proposta inesperada. Vinícius, o aniversário do Heitor está chegando. Quero organizar uma festa linda para ele. Assim, todo mundo se aproxima de novo. Vinícius olhou para Luana, que hesitou. Será que é uma boa ideia? Claro que é, respondeu Yolanda com um sorriso doce demais. Prometo que vai ser inesquecível. E seria, mas não do jeito que eles imaginavam. Heitor ficou empolgado com a ideia. Vai ter bolo grande, mamãe? Vai, meu amor. Um bolo enorme. Aquele sorriso inocente era tudo que Luana precisava para aceitar. O sábado da festa chegou. A mansão de Yolanda estava impecável. Flores brancas, balões dourados, mesas alinhadas. Parecia uma celebração perfeita. Heitor corria de um lado para o outro, feliz. Vinícius conversava com os convidados e Luana tentava disfarçar o desconforto. No meio da festa, Yolanda subiu discretamente para o quarto. Um plano silencioso se formava. Quando voltou, trazia algo nas mãos. Um colar antigo herdado da mãe. Luana, disse ela com doçura. Quero te dar um presente. Para mim? Sim. Esse colar pertenceu à minha filha, a mãe do Heitor. Quero que você tenha como símbolo da nossa nova fase. Os convidados aplaudiram o gesto. Luana se emocionou. Dona Yolanda, não precisava. Faço questão. Ela colocou o colar no pescoço de Luana. Agora somos uma família. Mas horas depois, quando o bolo foi servido e os convidados se reuniram novamente, o clima mudou. Yolanda fingiu um sobressalto. Meu colar! O colar da minha mãe desapareceu. Todos olharam confusos. Como assim? Você acabou de dar um colar para Luana, disse Vinícius. Não esse. O de diamantes. A herança da família. O burburinho começou. Alguém sugeriu procurar. Minutos depois, Yolanda olhou diretamente para Luana. Por favor, querida, mostre sua bolsa. Só para descartar possibilidades. Luana ficou sem ar. A senhora está me acusando? Claro que não. É só para ter certeza. Vinícius tentou intervir. Mãe, isso é absurdo. É só uma verificação, filho. Todos olharam para Luana. Tremendo, ela abriu a bolsa. E o brilho prateado do colar apareceu no fundo. O silêncio foi mortal. Meu colar, gritou Yolanda. Eu sabia. Luana ficou paralisada. Eu não peguei isso. Alguém colocou na minha bolsa. Mas ninguém parecia acreditar. Heitor começou a chorar. Mamãe Luana não fez isso. Os convidados cochichavam. Vinícius estava em choque.
Dividido entre o amor e a dúvida, a festa havia se transformado em pesadelo. E no meio de todos os olhares acusadores, Luana entendeu que, mais uma vez, a bondade seria colocada à prova. O salão inteiro parecia congelado. A música parou. As conversas cessaram, e o som mais alto era o soluço de Heitor, agarrado às pernas de Luana. Ela olhava em volta, atordoada, incapaz de entender como aquele colar fora parar em sua bolsa. O olhar de Yolanda, frio e triunfante, cortava como navalha. "Eu juro que não peguei nada", balbuciou Luana com a voz embargada. "Alguém colocou isso aqui?" "Por favor, não insista", respondeu Yolanda, teatral. "Há convidados presentes, Luana. Não torne as coisas mais vergonhosas." "Vergonhosas? A senhora me acusou de roubo na frente do seu neto. Então explique como o colar estava dentro da sua bolsa." Vinícius tentava falar, mas estava em choque. "Mãe, isso é loucura. Eu vi quando você entregou um colar para ela, mas não esse." "Exatamente", interrompeu Yolanda, elevando o tom. "O que eu lhe dei foi um simples acessório. Este aqui é da minha mãe, peça de família. Nunca sairia daqui sem permissão." Os convidados cochichavam. Câmeras de celulares começaram a se levantar discretamente. A vergonha tomou conta de Luana. "Eu não preciso passar por isso." Ela tirou o colar da bolsa e o colocou sobre a mesa. "Fiquem com o que quiserem. A verdade aparece cedo ou tarde." "Isso é uma confissão?" perguntou Yolanda, fingindo espanto. "Não, é um desabafo." Vinícius segurou o braço dela. "Luana, espera." "Não, Sr. Drummond, já chega. Eu devia ter entendido que aqui eu nunca seria mais do que uma empregada." Heitor gritava, chorando. "Mamãe Luana não vai embora." Ela se ajoelhou diante dele, tentando conter as lágrimas. "Eu te amo, meu amor. Mas a mamãe precisa ir um pouquinho. Mas você prometeu que não ia me deixar." "Prometo que vou voltar, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário." E saiu. O silêncio que ficou foi mais pesado que o escândalo. Vinícius encarou Yolanda com ódio. "Você armou tudo. Como ousa me acusar disso?" "Porque eu te conheço. Foi você quem plantou o colar na bolsa dela. Não tenho culpa se a moça é desonesta. Chega! Você passou de todos os limites." Ele pegou o filho nos braços. "Vamos embora!" Yolanda gritou. "Você vai me agradecer um dia por ter te livrado daquela mulher." Mas Vinícius já não ouvia. Naquela noite a mansão parecia vazia. Heitor chorava sem parar, abraçado ao travesseiro. "Eu quero a mamãe Luana, papai." Vinícius tentava consolar. "Ela vai voltar, filho." "Mentira. Todo mundo sempre vai embora." Essas palavras o rasgaram por dentro. Lembrou-se da esposa falecida, do dia em que ela morreu no parto, e de como o menino ficara órfão antes mesmo de aprender a falar. Do outro lado da cidade, Luana caminhava pela rua deserta, a roupa suja de bolo e lágrimas. Sentou-se num banco de praça e olhou para o céu. "Meu Deus, por que de novo?" Uma senhora idosa que vendia flores se aproximou. "Tá tudo bem, minha filha?" Luana respirou fundo. "Tá, dona Zefa. Só doendo um pouco aqui dentro. Coração é teimoso. A gente acha que aguenta tudo, mas às vezes é só Deus querendo que a gente pare para escutar Ele. Mas eu fiz tudo certo. Salvei o filho dele, cuidei com amor. E olha o que ganhei. Nem Jesus agradou a todos, minha filha. Quando o bem incomoda, o mal se disfarça de verdade." Essas palavras ficaram ecoando em sua cabeça. No dia seguinte, as notícias se espalharam. Faxineira é flagrada roubando em festa de milionários. Sites, blogs, redes sociais, todos comentavam o escândalo. Luana perdeu o emprego, foi hostilizada pelos vizinhos e teve o nome jogado na lama. Enquanto isso, Vinícius tentava contato, mas ela não atendia. Heitor piorava a cada dia. Parou de comer, de brincar e chorava escondido no quarto. "Papai, a mamãe Luana tá triste por minha causa?" "Não, filho. Ela só precisa de um tempo. Então vamos buscar ela. Não é tão simples, mas o menino não aceitou. Dias depois, fugiu de casa. Vinícius percebeu o sumiço ao entardecer. Heitor! Heitor! Procurou em todos os cômodos. A janela do quarto estava aberta. O desespero tomou conta.
Chamou os seguranças, acionou a polícia. Enquanto isso, Heitor caminhava pelas ruas, segurando um desenho amassado nas mãos. Ele e Luana de mãos dadas, com um sol amarelo e um coração enorme no meio. Parou diante do prédio onde ela morava. Tocou a campainha com o coração acelerado. Quem é? Sou eu, o Heitor. Luana abriu a porta incrédula. Meu Deus, Heitor, o que você está fazendo aqui? Vim te buscar. Você está sozinho? Sim, o papai não sabe. Ela o abraçou forte, chorando. Você não podia fazer isso, meu amor. Mas eu não aguentava mais. Você prometeu que ia voltar. Luana respirou fundo. Prometi. E vou cumprir. Mas a gente precisa fazer do jeito certo. Minutos depois, o telefone dela tocou. Era Vinícius. Luana? Onde ele está? Comigo. Graças a Deus. Tô indo agora mesmo. Não, espere. Antes precisamos conversar. 30 minutos depois ele chegou. O rosto tenso, os olhos vermelhos. Quando viu o filho são e salvo, o abraçou com força. Heitor, nunca mais faça isso. Desculpa, papai. Eu só queria a mamãe Luana. Vinícius olhou para ela. Eu não sei como te agradecer. Não me agradeça. Só diga a verdade para o seu filho. Ele precisa saber que eu não fiz nada de errado. Ele já sabe. E eu também. Vinícius se ajoelhou diante dela. Luana, eu errei de novo. Fui covarde, deixei minha mãe envenenar tudo. Mas agora chega. Eu não vou mais permitir que ninguém te humilhe. Ela tentou disfarçar a emoção. Palavras bonitas, mas eu ouvi promessas antes. Dessa vez vai ser diferente. Eu quero que volte para casa. Não como babá, mas como parte da família. Você está ouvindo o que está dizendo? Estou. E se for preciso, enfrento o mundo para provar que você é inocente. Antes que ela respondesse, a campainha tocou. 2 policiais estavam à porta. Senhora Luana Fernandes? Sou eu. Está presa por furto qualificado. Vinícius ficou atônito. O quê? Isso é um absurdo. Temos um mandado. O colar foi avaliado em mais de R$200 mil. Há denúncia formal. Denúncia de quem? E perguntou ele, já sabendo a resposta. De Yolanda Abreu. Não, isso é um engano. Meu Deus, não levem ela. Kititititu, gritou Heitor. Luana se ajoelhou diante dele. Vai ficar tudo bem, meu amor. Mas eles vão te machucar. Jesus vai cuidar de mim, confia. Foi levada algemada sob o olhar atônito do menino. Na delegacia, Vinícius gritou com o delegado. Isso é armação. Eu mesmo vou provar. Senhor Drummond, a senhora Yolanda apresentou provas e testemunhas. Testemunhas falsas! Eu quero revisar tudo. Mas a burocracia era lenta e a prisão preventiva foi decretada. Nas semanas seguintes, Vinícius fez de tudo para libertá-la. Contratou advogados, revisou gravações, analisou câmeras, nada. O colar havia sido encontrado na bolsa dela e a lei não precisava de muito mais. Heitor chorava todas as noites. Papai, por que o mundo é ruim com a mamãe Luana? Porque o mundo tem medo do que é puro, filho. Jesus vai ajudar ela, né? Vai, eu prometo. No presídio feminino, Luana passava os dias em silêncio. As outras detentas zombavam, chamando-a de a ladra da elite. Mas ela se mantinha firme. À noite, ajoelhava-se no canto da cela e orava. Senhor, eu não entendo teus planos, mas sei que o Senhor não me abandona. Se esse é o preço para provar o que é fé, que seja. Um dia, uma das presas, chamada Dandara, aproximou-se. Você é diferente. Não fala palavrão, não chora, não briga. O que te segura de pé? Jesus, Dandara riu. Ah, esse aí esqueceu da gente faz tempo. Não, ele só espera a gente olhar para cima. Naquela noite, Dandara pediu para orar junto. E assim, dia após dia, Luana começou a transformar o presídio. As mulheres que antes zombavam, agora pediam conselhos, orações, esperança. Enquanto isso, Vinícius descobria uma nova prova. Um jardineiro da mansão, Rubens, o procurou. Senhor Drummond, eu vi sua sogra colocando o colar na bolsa da moça. Tentei falar antes, mas ela me ameaçou. Vinícius arregalou os olhos. Você tem certeza do que está dizendo? Tenho. E tenho as câmeras de segurança antigas. Ela mandou apagar, mas eu fiz backup. Vinícius o abraçou. Você acaba de salvar uma vida.
Correu ao advogado, que apresentou as imagens ao juiz. Nelas, Yolanda aparecia claramente entrando no quarto minutos antes da festa e depois se aproximando da bolsa de Luana. O escândalo se inverteu. Na televisão, os mesmos apresentadores que haviam chamado Luana de ladra agora pediam desculpas. Novas imagens comprovam que a acusação contra a faxineira era falsa. A verdadeira autora da armação foi Yolanda Abreu, sogra do empresário Vinícius Drummond. No presídio, as detentas bateram palmas. Luana, tá livre, mulher? Tá livre. Ela caiu de joelhos, chorando. Obrigada, meu Deus. Eu sabia que o senhor não me deixaria aqui para sempre. Horas depois, Vinícius a esperava na porta. Quando a viu sair, correu até ela. Eu prometi que ia te tirar de lá. E conseguiu. Mas agora quero te tirar também da dor. Ela o olhou cansada, mas com ternura. A dor, às vezes, é o que faz a gente enxergar o propósito. Heitor correu, pulando em seus braços. Eu sabia que Jesus ia te salvar. Ela o apertou com força. E ele me salvou através de vocês. Vinícius sorriu. Vem para casa. Agora é de verdade. Luana olhou o céu. As nuvens se abriam e um raio de luz dourada atravessava a tarde. Eu vou, mas antes preciso fazer uma coisa. Ela foi até a igreja do bairro, ajoelhou-se diante do altar e chorou. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando tudo parecia perdido, o teu plano era maior. E ali, enquanto os sinos tocavam, ela entendeu que a fé que carregava era mais forte que qualquer mentira. Mas o destino ainda guardava um último desafio, porque o coração humano, mesmo curado, pode ser novamente testado. Se você acredita que a verdade sempre vence, mesmo quando o mundo inteiro duvida, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta. Você teria a mesma força que Luana teve? A chuva caía fina naquela tarde em que Luana voltou para a mansão pela primeira vez, depois do inferno que vivera. O portão de ferro se abriu lentamente, e cada passo que dava parecia um reencontro com o passado. O lugar onde tudo começou, onde ela foi humilhada, amada e agora perdoada por Deus. Vinícius esperava à porta, com um guarda-chuva em uma mão e Heitor na outra. O menino correu, descalço mesmo, e se jogou nos braços dela. Mamãe Luana, você voltou para casa. Ela o abraçou forte, molhando-o junto com as próprias lágrimas. Voltei, meu amor. Dessa vez para ficar. Vinícius sorriu, mas no fundo temia o que viria a seguir. Yolanda ainda estava ali dentro, isolada desde o escândalo, recusando-se a falar com advogados, imprensa ou familiares. Ela não sai do quarto há dias, disse ele em voz baixa. Promete que vai tentar conversar com ela? Luana hesitou. Depois de tudo o que ela me fez, você acha mesmo que devo? Sim, não por ela, mas por você. A paz só é completa quando a gente perdoa até quem não merece. Essas palavras ecoaram dentro dela. E assim, no mesmo corredor onde fora acusada diante de todos, Luana caminhou até a porta de Yolanda, bateu suavemente. Nenhuma resposta. Empurrou a porta devagar. Lá dentro, o quarto estava escuro, cortinas fechadas, garrafa de vinho pela metade sobre a mesa. A mulher que um dia representou poder e arrogância agora era apenas uma sombra. Dona Yolanda. Um murmúrio rouco respondeu. Veio rir de mim? Não, vim dizer que te perdoo. A velha levantou a cabeça, os olhos inchados. Você devia me odiar. Talvez eu odiasse, se não tivesse aprendido que o ódio não liberta ninguém. Eu arruinei sua vida. Não. A senhora tentou, mas Deus transformou minha dor em algo maior. O silêncio tomou conta. Yolanda se encolheu na poltrona como se envergonhada de existir. Eu só queria proteger o meu neto. Depois que minha filha morreu, o medo tomou conta. Eu via perigo em todo mundo. Quando você apareceu e o Heitor começou a te chamar de mãe, eu surtei. Achei que ele ia te amar mais do que amou ela. Luana se aproximou, ajoelhando-se diante dela. O amor de uma criança não substitui, ele soma. A senhora não perdeu o amor dele, só ganhou mais um. Yolanda chorava em silêncio. Eu menti, falsifiquei, humilhei, e mesmo assim você está aqui.
porque Jesus me ensinou que quem carrega rancor se torna prisioneiro de si mesmo. E eu já passei tempo demais atrás de grades. A velha segurou a mão dela. Me ensina a ser como você. Eu não sou santa. Só aprendi a cair e levantar. Mas posso te mostrar o caminho. Pela primeira vez, Yolanda sorriu. E naquele gesto simples, o passado começou a se dissolver. Nos dias seguintes, a mansão voltou a respirar. Heitor corria pelos corredores. O riso ecoava onde antes havia silêncio. Vinícius trabalhava, mas agora tirava tempo para brincar com o filho, para jantar junto, para olhar o pôr do sol com Luana. Uma tarde, sentados na varanda, ele quebrou o silêncio. Sabe o que mais admiro em você? O quê? Você não desistiu, mesmo quando o mundo inteiro te chamava de ladra. Eu quase desisti, confessou. Mas toda vez que pensava em parar, lembrava dos olhos do Heitor. Aquela pureza me lembrava que ainda existia verdade em algum lugar. Ele te devolveu a fé. E você me ensinou que o perdão também pode vir de quem erra. Vinícius segurou a mão dela. Eu quero que essa casa seja sua. Não como funcionária, não como hóspede, mas como parte da família. Tem certeza? Mais do que nunca. Ele tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo. Dentro, um anel simples com uma pedra azul. A mesma cor do pano que ela usava no dia em que salvou o filho dele. Luana Fernandes. Você aceita se casar comigo? Ela ficou sem ar. Vinícius, não como herói, mas como homem. Quero caminhar contigo, não te salvar. As lágrimas correram. Aceito. Heitor, que espiava atrás da porta, correu e gritou. Viva! Agora, a mamãe Luana vai ser minha mamãe para sempre. E naquele abraço triplo, parecia que o céu inteiro sorria. A notícia do casamento se espalhou, e logo a imprensa transformou o escândalo antigo numa história de redenção. Do inferno à esperança, faxineira injustiçada se casa com milionário que acusou o erro e pediu perdão. Mas enquanto todos comemoravam, Yolanda ainda lutava com a própria consciência. Certa noite, chamou Vinícius e Luana na sala. Eu não posso deixar esse mundo com tanto peso nas costas, disse, a voz fraca. Quero confessar tudo publicamente. Dizer que fui eu quem plantou o colar, que menti, que destruí a reputação dela. Dona Yolanda não precisa reviver isso, tentou Luana. Preciso sim. Não por mim, mas para mostrar que o arrependimento também é um milagre. E assim fez. Gravou um vídeo simples, sem maquiagem, sem roteiro, apenas o coração. Disse cada palavra olhando para a câmera, pedindo perdão não só a Luana, mas a todas as pessoas humildes que já havia desprezado na vida. O vídeo viralizou. Comentários se multiplicavam. Nunca é tarde para mudar. Essa história devolve a fé na humanidade. Dias depois, um grupo de mulheres do presídio enviou uma carta para Luana. Você nos ensinou a ter esperança. Acreditamos que Deus não esqueceu da gente. Obrigada. Ela chorou ao ler. Era para isso que eu passei por tudo aquilo, Vinícius. Para ser prova viva de que o bem vence. O casamento aconteceu num domingo ensolarado. Nada de luxo exagerado. Flores simples, música suave e um pequeno altar no jardim. Heitor foi o pajem, com um terno branco e sorriso que iluminava o dia. Quando Luana entrou, todos se levantaram. A luz do sol refletia no véu e fazia parecer que ela flutuava. Yolanda, emocionada, foi quem levou o buquê. Agora sim, minha filha de verdade, o padre sorriu. Hoje celebramos não só o amor entre duas pessoas, mas a vitória da fé sobre a mentira, da luz sobre a escuridão. Quando os votos foram ditos, Vinícius segurou as mãos dela com firmeza. Prometo te respeitar, te ouvir e jamais duvidar da tua verdade, mesmo quando o mundo gritar o contrário. Luana respondeu, prometo te amar sem esperar perfeição e te lembrar todos os dias que os milagres acontecem quando a gente acredita. Os aplausos ecoaram e Heitor pulou no colo deles. Agora somos uma família de verdade! Mas a história não terminou ali. O destino ainda tinha mais uma prova, não de dor, mas de fé. Meses depois, numa tarde tranquila, Heitor começou a sentir febre alta.
Os médicos disseram ser apenas virose, mas a febre não baixava. Em uma noite ele desmaiou. O desespero tomou conta. Ambulância, sirenes, hospital. O corpo pequeno e pálido sobre o leito, o bip das máquinas suando como martelo no coração. Meu Deus! Não leva ele também? Sussurrou Vinícius. Desesperado, os médicos correram, aplicaram medicamentos, mas a infecção se espalhava rápido. Faremos o possível, disse a doutora, mas o quadro é grave. Luana caiu de joelhos. Senhor, se é preciso, tira de mim de novo, mas salva essa criança. As horas pareciam eternas. Lá fora, a tempestade voltava a cair. Dentro da sala, apenas o som do monitor e o choro silencioso de um pai e uma mãe. De repente, uma luz suave invadiu o quarto, mesmo com as janelas fechadas. Heitor abriu os olhos lentamente e sorriu. Papai. Mamãe, Jesus estava aqui. Ele disse que ainda não é hora. Luana cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Obrigada, meu senhor. Obrigada! Os batimentos voltaram ao normal. O médico entrou atônito. Inexplicável. O corpo reagiu de repente. Está fora de perigo. Vinícius abraçou os dois. Não é inexplicável. É milagre. Dias depois, Heitor já corria novamente pelo jardim, rindo como se nada tivesse acontecido. Yolanda, agora frágil e em paz, observava da varanda. Vocês perceberam? E disse ela. Deus usou cada um de nós para mudar o outro. Eu precisei odiar para aprender a amar. Você, Luana, precisou sofrer para mostrar o poder do perdão. E Vinícius precisou perder para aprender o que é valor. E o Heitor? Eu perguntou Luana. Ele foi o anjo que nos uniu. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e dourado. Luana segurou a mão de Vinícius e juntos olharam o filho brincar. Tudo começou com um milagre, disse ele, e terminou com outro. Não terminou, corrigiu ela. O amor não termina. Ele só muda de forma. Os sinos da igreja tocaram ao longe. E naquele som suave, todos entenderam que o verdadeiro milagre não era o que vinha do céu. Era o que Deus fazia nascer dentro de cada coração disposto a amar. Se você acredita que o perdão é o maior milagre que existe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta. O que você teria feito no lugar de Luana? O sol nascia por trás das montanhas quando o portão da mansão se abriu e uma nova rotina começou a se desenhar. O escândalo e a dor haviam ficado no passado, e agora a casa Drummond florescia como nunca antes. O riso de Heitor ecoava pelos corredores. Luana cantava enquanto preparava o café, e Vinícius, pela primeira vez em anos, acordava com paz no peito. Na mesa, Yolanda lia o jornal, os óculos na ponta do nariz. Olha isso, disse mostrando a manchete. História de perdão e fé inspira famílias em todo o país. Vocês viraram símbolo de esperança. Luana sorriu. Não somos símbolo, dona Yolanda. Só prova de que Deus ainda faz milagres. Talvez, mas acho que o mundo precisa de mais histórias assim. A gente cansou de ouvir tragédia. Heitor, com a boca cheia de pão, interrompeu. Podemos fazer um lugar para ajudar pessoas tristes, mamãe? Luana e Vinícius se entreolharam. Um lugar? Sim. Tipo uma casa onde as pessoas sem casa possam comer e dormir. E a vovó pode cozinhar? Yolanda engasgou com o café, rindo. Ah, meu neto, você quer me colocar para trabalhar? Mas é por Jesus, vovó. As risadas tomaram a sala. Mas aquela ideia, tão simples e pura, ficou martelando na cabeça de todos. Naquela mesma noite, Luana não conseguia dormir. Levantou, foi até a varanda e olhou o céu estrelado. Vinícius apareceu logo atrás. Não consegue parar de pensar na ideia do Heitor, né? É como se Deus tivesse falado através dele. Quantas pessoas eu vi sendo humilhadas, dormindo nas ruas, esquecidas pelo mundo. Talvez seja a hora de devolver tudo o que recebi. Vinícius se aproximou, segurando-a pela cintura. Então vamos fazer. Vamos criar esse lugar, em nome da fé, da justiça e do amor. Nas semanas seguintes, começaram os planos. Chamaram arquitetos, voluntários e até algumas das mulheres que Luana conheceu no presídio. Quero dar a elas uma nova chance como Deus me deu, disse ela.
O projeto recebeu o nome de Casa da Luz. Seria um espaço de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade, um abrigo, um lar e um recomeço. Durante a inauguração, uma multidão se reuniu. Jornalistas, vizinhos, curiosos e famílias inteiras queriam ver de perto a mulher que transformou o sofrimento em missão. Luana subiu ao pequeno palco improvisado. O vento balançava seu vestido branco e o cabelo preso com simplicidade. Pegou o microfone e respirou fundo. Há pouco tempo eu estava sendo chamada de ladra, de criminosa, de tudo o que se pode imaginar. Fui humilhada, julgada e esquecida, mas Deus nunca me esqueceu. Ele me colocou de joelhos para que eu aprendesse a levantar os outros. Esta casa é o símbolo de que o amor é mais forte que o ódio e que toda dor pode se tornar luz quando entregamos o coração ao perdão. As palmas ecoaram e lágrimas se misturaram a sorrisos. Yolanda, emocionada, enxugava os olhos. Essa menina é um anjo, Vinícius. Eu quase destruí o que mais precisava para ser salva. Ele respondeu com serenidade. O perdão dela salvou a todos nós. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. A Casa da Luz logo começou a receber mulheres de diferentes histórias. Mães solteiras, ex-detentas, vítimas de violência, idosas abandonadas. Luana fazia questão de ouvir cada uma. Meu nome é Rosa, disse uma delas. Meu marido me deixou com 3 filhos e sem casa. Dormi na rua 3 semanas até encontrar vocês. Luana sorriu e segurou suas mãos. Agora você não está mais sozinha. Aqui ninguém julga, só abraça. A cada novo rosto ela via um reflexo de si mesma, uma mulher ferida que ainda acreditava em recomeços. E foi ali que algo extraordinário começou a acontecer. Pessoas de todo o país começaram a enviar doações. Médicos se ofereceram para atender de graça e até ex-detentas do presídio onde Luana ficou mandaram cartas pedindo para trabalhar voluntariamente. Em poucos meses o projeto se expandiu. O que era uma casa virou um movimento. A imprensa chamava de o milagre da empatia, mas o sucesso trouxe também inveja. Empresários invejosos começaram a espalhar boatos, dizendo que o projeto era fachada para lavar dinheiro. Sites anônimos publicavam mentiras, insinuando que Luana só havia se casado por interesse. Vinícius ficou furioso. Essas pessoas não sabem o que estão falando. Deixa, Vinícius, respondeu ela calma. Quando a luz brilha, as trevas tentam apagar. Mas o que é verdadeiro resiste. Mesmo assim, uma nova investigação foi aberta, dessa vez sobre as finanças do projeto. No dia da auditoria, fiscais chegaram com pastas e tablets. Yolanda os recebeu com elegância. Podem verificar tudo. Não temos nada a esconder. Luana, de coração apertado, orava em silêncio. Horas depois, o responsável pela vistoria saiu com um sorriso discreto. Senhora Drummond, seu projeto é um exemplo de transparência. Parabéns, ela suspirou aliviada. Obrigada, senhor. Vinícius a abraçou. Você é incansável. Não sou eu. É ele agindo através de mim. Certa noite, quando o centro já estava vazio, Luana caminhava pelo corredor e ouviu soluços vindos de um dos quartos. Era Rosa, a mulher que acolhera semanas antes. Tá tudo bem? Ele perguntou entrando. Rosa chorava com uma carta nas mãos. Meu filho, ele morreu. A polícia ligou agora. Foi baleado tentando me procurar. Luana se ajoelhou ao lado dela. Eu sinto muito, Rosa. Eu devia estar lá, eu devia ter feito algo. Você não podia controlar o destino, mas pode decidir o que faz com essa dor. Transforma ela em amor. Faz como eu fiz. Usa teu sofrimento para curar outras pessoas. Rosa olhou para ela, os olhos marejados. Como é que você consegue ser tão forte? Porque eu descobri que o amor é o único remédio que nunca acaba. Aquela conversa mudaria o rumo de Rosa, que mais tarde se tornaria coordenadora de acolhimento da Casa da Luz. Meses se passaram. O projeto cresceu tanto que já havia 3 unidades em diferentes cidades. Luana era convidada para palestras, entrevistas e até programas de TV. Numa dessas entrevistas, a repórter perguntou: Luana, depois de tudo o que passou, prisão, humilhação, perda,
O que te manteve de pé? Ela respondeu com um sorriso sereno. Um menino de 4 anos que acreditou em mim quando o mundo inteiro duvidou. E um Deus que me ensinou que a justiça dos homens falha, mas a dele nunca. A plateia se levantou, aplaudindo. Entre eles, Heitor, agora com 7 anos, batia palmas com os olhos brilhando de orgulho. Essa é minha mãe, gritava. Naquela noite, já em casa, Luana e Vinícius observavam o pôr do sol do jardim. Você percebeu como tudo se encaixou? Ele perguntou. Como assim? Se você não tivesse salvado o Heitor, nunca teria entrado em nossas vidas. Se minha mãe não tivesse te acusado, você nunca teria conhecido as mulheres que hoje salva. Cada dor foi um degrau para o que somos hoje. Ela sorriu emocionada. Deus escreve certo até nas linhas que a gente tenta apagar. E agora? Qual é o próximo passo? Quero abrir uma unidade em cada estado. Mas mais que isso, quero ensinar as pessoas a acreditar novamente. A fé não é só rezar, é agir. Vinícius a olhou com admiração. Você nasceu para mudar o mundo. Eu só quero mudar um coração de cada vez. Na manhã seguinte, Luana recebeu uma carta inesperada. O remetente, Dandara, sua antiga colega de cela. Minha irmã da fé, estou livre. Consegui o indulto. Suas orações me salvaram. Queria te ver e agradecer. As lágrimas desceram instantaneamente. Horas depois, Dandara chegou à Casa da Luz. O abraço das duas foi tão forte que parecia unir 2 mundos. Você está diferente, Luana, disse Dandara. Brilha, é Jesus. E eu quero esse brilho também. Deixa eu trabalhar aqui contigo? Claro que sim. Aqui ninguém pergunta de onde veio, só para onde quer ir. E assim, a Casa da Luz ganhou mais uma guardiã. Certa noite, após uma longa jornada, Luana estava sozinha na capela do abrigo. As velas tremeluziam, o vento suave entrava pelas janelas, e o silêncio era quase sagrado. Senhor, eu só quero continuar sendo instrumento do teu amor. Se um dia eu esquecer de onde vim, me lembra. Se um dia o orgulho me cegar, me derruba para que eu volte a te ver. De repente ouviu passos. Era Heitor de pijama. Mamãe, posso orar com você? Claro, meu anjo. Ele se ajoelhou ao lado dela. Quero agradecer por tudo, Jesus, por ter curado a mamãe, o papai e até a vovó. E também por deixar a gente ajudar outras pessoas. Luana sorriu. Amém. Vinícius, que observava da porta, não conteve as lágrimas. Aquele pequeno trio, que um dia foi marcado por tragédia, agora era o retrato vivo da graça. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era uma produtora de televisão. Senhora Luana Drummond? Queremos transformar sua história em uma série. O país precisa ouvir sua mensagem. Ela respirou fundo. Não é a minha história, é a história de Deus agindo. Mas podemos mostrar isso. Luana sorriu. Então vamos fazer, mas com um propósito. Toda a renda vai para a Casa da Luz. Vinícius a olhou, orgulhoso. Você nunca pensa em você, né? Não preciso. Já tenho tudo o que sempre pedi. Amor, paz e propósito. E assim, o que começou com uma tragédia virou testemunho. Uma história de fé que se espalhou pelo mundo, tocando vidas e reacendendo esperanças. Heitor crescia, vendo que o verdadeiro milagre não era o dinheiro, nem o status, nem a fama. Era o amor que sua mãe escolheu dar todos os dias. Mesmo quando o mundo escolheu feri-la. E Luana, olhando o céu dourado daquela tarde, sussurrou, Obrigada, Senhor. Porque quando o mundo me jogou no chão, o Senhor me ensinou a transformar o pó em luz. O tempo passou, e o que começou como um abrigo simples tornou-se uma revolução silenciosa de fé e humanidade. A Casa da Luz já contava com 10 unidades espalhadas pelo país, e os pedidos de ajuda chegavam de todos os lugares. Cartas, mensagens, vídeos de pessoas que viam na história de Luana Drummond uma inspiração para continuar vivendo. Nas redes sociais, sua imagem havia se tornado sinônimo de esperança. As pessoas a chamavam de a mulher que transformou dor em milagre. Mas para ela, nada disso tinha a ver com fama. Eu só fiz o que qualquer coração grato faria, dizia sempre. Quando a série sobre sua vida finalmente estreou, o país parou para assistir.
A primeira cena mostrava o momento em que ela, ainda de uniforme azul e luvas amarelas, salvava Heitor do carro desgovernado. O público chorava e os comentários inundavam as redes. Essa história me fez voltar a acreditar em Deus. Vinícius e Heitor assistiram juntos à estreia. O menino, agora com 8 anos, perguntava curioso: "Mamãe, aquela atriz é você?" Luana riu. "É uma atriz interpretando o que vivi, mas o que ela sente é o que eu senti." Yolanda, já idosa e mais frágil, segurava o terço nas mãos. "Deus usou sua vida para curar a minha filha. Nunca pensei que um dia veria minha história contada como lição. Todas as histórias podem virar lição, dona Yolanda. Até as mais dolorosas", respondeu Luana com carinho. Com o sucesso da série, o movimento Casa da Luz ultrapassou fronteiras. Convites começaram a surgir. México, Colômbia, Portugal. E todos queriam que Luana contasse pessoalmente sua trajetória. Em uma dessas viagens, durante uma conferência em Lisboa, ela subiu ao palco diante de mais de 2.000 pessoas. "Não estou aqui como heroína, mas como alguém que errou, chorou e aprendeu. Deus não escolhe os fortes. Ele escolhe os dispostos." A plateia levantou em aplausos. Uma senhora se aproximou com lágrimas nos olhos. "Perdi minha filha há 3 meses e acreditei que nunca mais ia sorrir. Até ver sua história. Obrigada." Luana segurou as mãos dela. Então sorria por ela. Porque o amor não morre, só muda de forma. Naquela noite, de volta ao hotel, ela se ajoelhou diante da janela, olhando as luzes da cidade. "Senhor, não me deixe esquecer que tudo isso é teu, que cada palavra que eu falo venha de ti." Enquanto isso, no Brasil, Vinícius administrava as fundações e cuidava da expansão. Mas uma notícia abalou o coração da família. Yolanda, que vinha enfrentando problemas de saúde, sofreu um colapso durante uma visita à unidade de São Paulo. Ela desmaiou de repente, contou a enfermeira. "Está consciente, mas fraca." Luana voltou imediatamente ao país. Quando entrou no quarto, viu a sogra pálida, mas com um sorriso sereno. "Eu sabia que você viria." "Claro que viria. A senhora é minha família." "Lembra quando eu te odiava?" "Lembro, pois hoje eu te amo como a filha que nunca tive. E se eu partir, quero ir em paz, sabendo que deixo o Heitor nas mãos mais puras do mundo." As lágrimas de Luana caíam sem controle. "Não fala assim, a senhora vai melhorar." "Minha filha, há dores que não são para curar, são para ensinar. Eu já aprendi o que precisava." Ela segurou o terço, beijou o crucifixo e completou: "Cuida do meu neto e do meu filho. Eles são teus milagres agora." Na manhã seguinte, Yolanda partiu em silêncio, com um sorriso de gratidão no rosto. O enterro foi simples, mas comovente. Pessoas desconhecidas compareceram, dizendo que a redenção dela havia os inspirado. "Ela nos ensinou que nunca é tarde para mudar", disse uma senhora no velório. Vinícius chorava abraçado a Luana. "Ela te odiou, e mesmo assim você a amou. Porque o amor verdadeiro não depende do que o outro faz, mas de quem a gente escolhe ser." Depois da morte de Yolanda, algo mudou dentro de Luana. Ela passou a refletir mais sobre a finitude, sobre o propósito de estar viva. Uma noite contou a Vinícius: "Sinto que Deus ainda quer algo de mim, algo maior. Como se o que fiz até agora fosse só o começo. E o que seria? Não sei, mas vou orar até entender." Meses depois, veio a resposta. Durante uma visita à unidade do Rio de Janeiro, uma das mulheres acolhidas, chamada Clara, chegou correndo. "Dona Luana, tem uma menina lá fora que está quase desmaiando. Diz que veio te procurar." Luana saiu às pressas. No portão, uma jovem magra, suja, com um bebê nos braços, implorava por ajuda. "Você é a moça da televisão, né?" Eu não sei para onde ir. Fui expulsa de casa." Luana pegou o bebê e a abraçou. "Calma, meu amor. Você está segura agora." A moça chorava descontrolada. "Meu nome é Milena. Vi sua história e andei 2 dias para te encontrar. E agora você não precisa andar mais. Bem-vinda à Casa da Luz." A cena foi filmada por alguém e viralizou. Em poucos dias, milhares de pessoas compartilhavam o vídeo com a legenda: "Ainda existem anjos entre nós." Mas junto com a fama vieram novas provações.
Um grupo político tentou se apropriar do projeto para fins eleitorais. Ofereceram dinheiro, apoio e visibilidade. Com o nosso investimento, a Casa da Luz pode dobrar de tamanho, disseram. Luana olhou firme. Prefiro crescer devagar com fé do que rápido com corrupção. O homem riu, debochado. Você é ingênua, dona Luana. No mundo real tudo tem preço. Ela respondeu com calma. O amor não tem. E é por isso que vocês nunca vão entender o que fazemos aqui. A recusa virou manchete. Luana Drummond rejeita doação milionária de partido e reafirma princípios. Muitos a aplaudiram, outros a criticaram. Mas ela seguiu firme. Deus não me chamou para agradar homens, e sim para obedecer a ele, dizia. Com o passar dos anos, Heitor cresceu cercado de exemplos de fé e bondade. Aos 10 anos, já ajudava nas visitas, levava brinquedos para as crianças e dizia orgulhoso, quero ser como minha mãe, cuidar das pessoas. Certa noite, ao voltarem para casa, depois de um evento beneficente, Luana o encontrou desenhando. O que é isso? É a gente, mamãe. Você, o papai e eu, segurando a mão de Jesus. Ela se emocionou. E onde estamos? No céu. Mas a gente ainda está aqui, filho. Eu sei. Mas Jesus está segurando a gente o tempo todo, mesmo quando a gente não vê. Aquela frase ficou ecoando na mente de Luana como uma profecia suave. No ano seguinte, um grande evento foi organizado em São Paulo. O Encontro Nacional da Fé e Ação. Luana foi convidada como palestrante principal. Milhares de pessoas se reuniram no ginásio lotado. Subiu ao palco vestindo branco, com um crucifixo simples no pescoço. Quando o microfone foi entregue, ela olhou o público e começou. Quando eu estava no chão, sem força, sem esperança, e o mundo me chamava de ladra, só uma voz me dizia para não desistir. Era a voz de Deus. Hoje olho para esse ginásio e vejo o que ele é capaz de fazer quando a gente não desiste. A multidão aplaudiu de pé. Muitos choravam. Mas no meio do público, uma mulher idosa se levantou com dificuldade. Posso falar? Gritou. Os seguranças hesitaram, mas Luana acenou para deixarem. Venha! A mulher subiu ao palco tremendo. Sou a mãe de uma das meninas que vocês acolheram. Ela queria se matar. E hoje está viva por sua causa. Luana a abraçou. Não por minha causa, mas por causa de quem nunca desiste de nós. As duas choraram e o ginásio inteiro silenciou. Foi um momento tão intenso que as pessoas disseram depois sentir uma presença divina ali. Naquela noite, de volta ao hotel, Luana orou novamente. Senhor, se ainda houver algo que eu precise fazer, mostra-me. Enquanto dormia, teve um sonho. Vi um campo aberto, cheio de pessoas caminhando descalças em direção a uma luz dourada. E no centro, uma criança sorrindo. Heitor acordou chorando, com o coração apertado, mas sentindo uma paz profunda. Dias depois, durante uma viagem a Pernambuco para inaugurar uma nova unidade, algo inesperado aconteceu. No caminho, um caminhão perdeu o controle na estrada e atingiu o carro em que Luana estava. Vinícius recebeu a notícia em choque. Acidente. Grave. Correu para o hospital. Quando chegou, ela já estava inconsciente. Heitor, em prantos, segurava a mão dela. Mamãe, volta para mim. Os médicos lutaram por horas. O monitor cardíaco oscilava. Vinícius orava de joelhos no corredor. Senhor, não me tira ela, não agora. Mas no coração de Luana, em meio à escuridão, ela via novamente aquela luz do sonho. A mesma voz suave falou, filha, tua missão não acabou. Apenas muda de forma. A luz que eu acendi em ti agora viverá em todos que ajudaste. Ela sorriu, e lágrimas escorreram por seu rosto imóvel. O monitor apitou. Um longo som contínuo. Silêncio. Vinícius desabou. Não, não. Mas segundos depois o som voltou. O coração dela batia novamente. Ela está reagindo. E gritou o médico. E no meio do caos, Heitor chorava de alegria. Eu sabia que Jesus ia trazer minha mãe de volta. Luana sobreviveu, mas o acidente a deixou com sequelas, uma cicatriz no rosto e uma leve dificuldade para andar. Mesmo assim, voltou ao trabalho semanas depois. Por que não descanse, amor? E perguntou Vinícius.
porque enquanto eu respirar, quero servir. Na primeira visita após o acidente, as mulheres do abrigo a receberam com flores e lágrimas. A senhora é um milagre vivo. Não, meus amores. O milagre é cada uma de vocês que ainda acredita. E assim, mancando um pouco, mas com a alma inteira, Luana continuou sua missão, agora mais forte do que nunca. Numa das últimas cenas da série, que mais tarde seria baseada nesses eventos, o narrador dizia: há pessoas que Deus escolhe não para viver confortáveis, mas para viver com propósito. Elas sangram, caem, perdoam e, mesmo feridas, continuam iluminando o caminho dos outros. Luana Drummond foi uma dessas almas raras. E quem assistia chorava, sentindo que aquela história não era apenas sobre uma mulher, mas sobre todos que, mesmo quebrados, escolheram continuar. O tempo passou como o vento sobre um campo dourado. A cada amanhecer, o nome Casa da Luz ganhava novos significados. Era abrigo, era fé, era recomeço. E no centro de tudo continuava ela, Luana Drummond, a mulher que um dia fora chamada de ladra e que agora era vista como símbolo de amor incondicional. O acidente deixara marcas visíveis, uma cicatriz que cortava o lado esquerdo do rosto e uma leve dificuldade ao andar. Mas para muitos, aquelas marcas eram medalhas sagradas, sinais de uma alma que sobreviveu às tempestades e ainda assim escolheu brilhar. Heitor, agora com 11 anos, acompanhava cada passo da mãe. Você é uma heroína, sabia? Ela riu. Heróis são os que continuam acreditando quando ninguém mais acredita, meu amor. Eu só continuo andando porque tenho vocês. Vinícius, cada vez mais orgulhoso, via a família renascer a cada dia. A tua força, Luana, é o milagre que mantém todos nós de pé, mas algo dentro dela havia mudado desde o acidente. Às vezes, ela acordava no meio da noite, suando frio, com o som daquela voz ecoando. Tua missão ainda não acabou, apenas muda de forma. Ela não sabia o que significava. Só sentia que algo maior a esperava. Um mês depois, Luana recebeu um convite inesperado. A Organização Humanitária Internacional queria premiá-la com o título de Símbolo Global da Fé e Esperança. Eles querem que você vá a Roma, falar diante de líderes de vários países, disse Vinícius lendo a carta. Roma? Repetiu ela, surpresa. Sim, e o Vaticano também enviou o convite. O Papa quer te conhecer. Ela levou a mão à boca, emocionada. Eu, uma ex-faxineira presa injustamente, conhecer o Papa? Vinícius segurou sua mão. É exatamente por isso. Porque o mundo precisa ver que os escolhidos de Deus não usam coroa, usam cicatriz. Semanas depois, Luana viajou com a família. Ao chegar a Roma, ficou impressionada com a grandiosidade das igrejas, as ruas de pedra, o som distante dos sinos. Tudo parecia sagrado. No grande auditório, milhares de pessoas de diferentes países a esperavam. Quando subiu ao palco, o público se levantou em aplausos. Câmeras, flashes, lágrimas, ela respirou fundo e começou. Há alguns anos, eu limpava escritórios e acreditava que minha vida nunca teria importância. Um dia, arrisquei a vida para salvar um menino. Fui humilhada, presa e esquecida. Mas Deus usou cada queda para me levantar diante do mundo. Porque o milagre não é sobreviver, é continuar amando mesmo quando tudo te convida a odiar. A multidão chorava. Líderes religiosos, médicos, professores, todos aplaudiam de pé. No final, um representante do Vaticano se aproximou. Sua Santidade quer te receber amanhã. Ela mal conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ao entrar na sala simples e luminosa, o Papa sorriu para ela. Filha, o amor que você espalha é a forma mais pura do Evangelho. Eu só tento seguir o exemplo de Cristo, Santo Padre, e é por isso que Ele te escolheu. Continue iluminando o mundo. Há muitos corações perdidos que ainda precisam da tua luz. Ela chorou, e ele segurou suas mãos abençoando-a. Quando voltou ao Brasil, foi recebida como heroína. As ruas estavam cheias, faixas diziam, bem-vinda, Luana, o orgulho do nosso país. Mas apesar de toda a alegria, dentro dela crescia um pressentimento.
Uma tarde, sentada no jardim, ela confidenciou a Vinícius. Sabe quando o coração da gente sente que algo está terminando? Não fala assim. Não é tristeza, é paz. Como se Deus dissesse que a missão está quase completa. Ele segurou as mãos dela. Você ainda vai viver muito, talvez. Ou talvez o que eu viva daqui para frente seja só para preparar os outros. Heitor, que brincava perto, correu e se jogou no colo dela. Mamãe, quando eu crescer, vou cuidar da Casa da Luz para sempre. Ela sorriu. Então já sei que meu legado está em boas mãos. Naquele mesmo mês, o governo federal convidou Luana para falar em um congresso sobre políticas sociais. Era a primeira vez que uma ex-detenta era chamada para discursar no Congresso Nacional. Ao subir ao púlpito, os parlamentares se levantaram. Ela começou com voz firme. Senhores e senhoras, o que salva um país não são leis escritas, mas corações transformados. Nenhuma sociedade muda de cima para baixo. Muda quando a gente aprende a olhar o outro e dizer: você merece uma nova chance. O discurso foi transmitido em rede nacional. Em poucos minutos, as redes sociais explodiram. Essa mulher devia ser presidente, me diziam os comentários, mas ela apenas sorria. Meu lugar é onde as pessoas sofrem. E é lá que eu sempre vou estar. Certa manhã, ao visitar a primeira unidade da Casa da Luz, Luana encontrou uma cena que a marcou para sempre. Uma criança de rua, magrinha, de olhos tristes, esperava no portão. Posso entrar? Perguntou o menino. Claro. Qual seu nome? Gabriel. Tem família? Não, só fome. Ela o levou para dentro, deu comida, banho e roupa limpa. No final do dia, o menino perguntou: posso te chamar de mãe? Luana sorriu com os olhos marejados. Pode sim. E naquele instante ela entendeu o que o sonho queria dizer. A luz que Deus colocara nela era para se multiplicar. Cada vida transformada seria uma chama nova acesa. Os anos seguintes foram de expansão. Casa da Luz chegou à África, à América Central e até à Europa. Luana viajava menos. O corpo já cansava, mas o coração permanecia firme. Certa noite, escreveu uma carta e entregou a Vinícius. Se um dia eu não acordar, quero que leia isso para todos. Não fala isso, amor. Promete. Ele prometeu. Meses depois, em uma manhã tranquila, Luana acordou mais cedo que o costume. Vestiu-se de branco, arrumou as flores do jardim e preparou o café para a família. Estava serena, quase radiante. Heitor desceu correndo. Mamãe, hoje é seu aniversário. É, meu amor. Mais um presente de Deus. Vamos fazer bolo. Claro, mas antes quero que venham aqui fora comigo. Vinícius e Heitor a seguiram até o jardim. O sol nascia, dourando tudo ao redor. Olhem bem para esse céu, disse ela sorrindo. Quando eu não estiver mais aqui, é para ele que vocês vão olhar. Porque é ali que vou continuar amando vocês. Por que está falando assim? E perguntou o menino preocupado. Porque a vida é um sopro, filho. E quando a gente vive para servir, não morre nunca. Só muda de endereço. Ela beijou os dois e por um instante pareceu que o tempo parava. O vento soprou leve, as flores balançaram e o rosto dela se iluminou de uma forma diferente. Vinícius se assustou. Luana? Ela sorriu, fechou os olhos e sussurrou. Obrigada, Senhor. Missão cumprida. E partiu em paz, nos braços daqueles que mais amava. O funeral foi o mais emocionante que o país já vira. Milhares de pessoas foram às ruas com velas, cantando hinos e segurando faixas. A luz de Luana nunca vai se apagar. O caixão simples, coberto por flores brancas, foi levado pelas mulheres da Casa da Luz, aquelas que ela havia salvado. Heitor, agora firme, leu a carta que o pai guardara. Se vocês estão ouvindo essa carta, é porque cheguei onde sempre quis, aos braços de Deus. Não quero lágrimas, quero continuidade. A Casa da Luz não é minha, é de todos que acreditam no recomeço. Ensinem o perdão, abracem sem medo e nunca deixem que o mundo endureça o coração de vocês. Quando o sol nascer e o vento tocar o rosto de vocês, saibam, sou eu dizendo que estou por perto. Com amor eterno, Luana. As pessoas choravam, mas sorriam ao mesmo tempo.
Era como se ela ainda estivesse ali, viva em cada gesto, em cada olhar, em cada alma que tocara. Vinícius, com lágrimas, olhou para o céu. Você venceu, meu amor. E nos deixou o maior legado que alguém pode deixar: fé, coragem e amor. Heitor segurou a mão dele. Papai, a mamãe virou estrela? Virou algo ainda maior, filho. Virou luz. E enquanto o pôr do sol tingia o horizonte de dourado, uma brisa suave percorreu o lugar, balançando as velas acesas. Muitos juraram sentir um perfume leve de flores, o mesmo que Luana usava todos os dias. Meses depois, o mundo inteiro conhecia o nome dela. Escolas passaram a ensinar sua história como exemplo de resiliência e fé. A ONU criou um prêmio anual com seu nome, Prêmio Luana Drummond, a luz que transforma. Na sede principal da Casa da Luz, um mural exibia a frase que ela mais dizia: o amor não é teoria, é prática diária, e quem ama de verdade, mesmo ferido, continua curando o mundo. Vinícius e Heitor visitavam o mural todas as semanas. E ele, com os olhos marejados, o menino, com o coração cheio de orgulho: papai, eu vou cuidar da Casa da Luz para sempre. Igual ela queria, eu sei, filho. E ela tá vendo. Você acha que ela sente saudade? Vinícius olhou para o céu, onde uma estrela brilhava mais forte que as outras. Ela sente amor. E amor nunca é saudade, é presença. E assim, a história daquela mulher simples, que um dia foi humilhada e depois exaltada, seguiu ecoando pelo mundo, nas ruas, nas igrejas, nas prisões, nos hospitais. Sempre havia alguém dizendo: se Luana conseguiu perdoar e continuar, eu também posso, porque a luz dela nunca mais se apagou. O tempo passou. Os anos correram como um rio calmo, levando com eles as dores, mas deixando as memórias intactas, como pedras preciosas no fundo da alma. A Casa da Luz havia crescido tanto que agora existiam unidades em 5 continentes. Placas com o rosto sereno de Luana Drummond brilhavam em paredes de hospitais, escolas, orfanatos e abrigos. Em cada uma delas lia-se a mesma frase: nenhuma dor é em vão quando se escolhe o amor. Vinícius envelheceu com dignidade. Os cabelos, agora grisalhos, traziam a mesma calma do olhar de quem já viveu o suficiente para entender que a fé é o verdadeiro ouro da vida. Heitor, já adulto, tinha herdado o sorriso da mãe e o coração do pai. Naquela manhã, ele preparava-se para um evento especial: o primeiro encontro mundial da Casa da Luz, organizado em homenagem aos 20 anos da partida de Luana. O local? A Praça Central de Lisboa, o mesmo lugar onde ela, anos atrás, emocionara o mundo com suas palavras. Centenas de milhares de pessoas se reuniam. Bandeiras de diferentes países balançavam sob o vento suave. Entre elas, crianças, idosos, ex-detentas, refugiados e voluntários, todos unidos por uma mesma história. Heitor subiu ao palco vestindo terno branco, com o crucifixo simples que fora da mãe pendurado no pescoço. Quando pegou o microfone, o silêncio tomou conta. Há 20 anos o mundo perdeu uma mulher, mas o céu ganhou uma luz que nunca se apagou. Minha mãe, Luana Drummond, não foi uma santa. Foi uma mulher comum que escolheu continuar mesmo quando o mundo quis que ela parasse. A multidão aplaudiu. E ele continuou emocionado. Quando ela morreu, muitos acharam que a missão havia terminado, mas a luz dela se multiplicou. Hoje temos mais de 300 unidades da Casa da Luz em 56 países. E cada pessoa que atravessa essas portas carrega dentro de si um pedaço dela. As pessoas choravam. Nas telas gigantes, imagens de Luana passavam. O sorriso simples, o olhar terno, os abraços sinceros. O público aplaudia de pé. Heitor levantou o olhar para o céu. Mãe, onde quer que esteja, obrigado. A senhora me ensinou que o amor é a única herança que o tempo não destrói. Após o evento, Heitor caminhou sozinho até a pequena igreja onde ela fora velada. Entrou devagar, o som dos sinos ecoando. O altar estava coberto por flores brancas. Oi, mamãe, murmurou ajoelhando-se. Vim te contar uma coisa. Consegui cumprir tudo o que a senhora sonhou.
A Casa da Luz agora tem escolas, hospitais e até uma emissora de rádio para espalhar sua mensagem. Mas sabe o que é mais bonito? As pessoas que nunca te conheceram falam de você como se fossem suas filhas. Acho que é assim que o céu se parece, um lugar onde todo mundo se sente amado. Um raio de luz atravessou o vitral e iluminou o rosto dele. Por um instante, sentiu um arrepio quente no peito e ouviu uma voz suave, doce e familiar. Meu filho, eu sempre estive aqui. Ele fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Eu sei, mãe. Eu sinto. Naquela mesma semana, uma descoberta surpreendente mudou tudo. Durante uma escavação nas ruínas de uma antiga igreja em Pernambuco, o estado onde tudo começara, arqueólogos encontraram uma cápsula do tempo enterrada debaixo do altar. Dentro, uma carta escrita à mão e assinada por Luana Drummond. O mundo inteiro ficou em choque. A notícia correu pelos noticiários. Carta profética de Luana Drummond é descoberta após 20 anos. Heitor foi chamado imediatamente. Quando recebeu o envelope amarelado, suas mãos tremiam. O papel tinha cheiro de tempo e perfume leve de jasmim, o mesmo que ela usava. Com a voz embargada, começou a ler. Se alguém está lendo isso, é porque o tempo cumpriu o seu papel. Eu sempre soube que a Casa da Luz não era sobre mim, mas sobre todos que acreditam no impossível. Um dia, meu filho vai crescer e entender que o verdadeiro milagre não é ser lembrado, mas continuar servindo mesmo sem ser visto. Se a dor for grande demais, olhem para o céu. Eu estarei nas nuvens, nas risadas, nas mãos que se estendem para levantar os caídos. E quando o vento soprar suave, lembrem-se, é Deus dizendo que a luz continua viva. As lágrimas de Heitor caíam sobre o papel. Ela sabia. Ela sempre soube. A carta foi exibida em uma cerimônia mundial, transmitida para mais de 100 países. Pessoas assistiam chorando, orando, agradecendo. Na mesma noite, o céu se iluminou com uma aurora dourada visível em várias partes do planeta. Um fenômeno que os cientistas chamaram de reflexo solar atípico. Mas, para milhões, foi mais que ciência. Foi sinal. Foi ela, diziam os fiéis. Luana sorriu para nós lá de cima. Com o passar dos meses, Heitor decidiu transformar a carta em símbolo. Mandou gravá-la em todas as sedes da Casa da Luz, em várias línguas. E ao lado mandou esculpir uma frase própria. Minha mãe me ensinou que a fé não é fechar os olhos, é abrir o coração e continuar caminhando mesmo sem entender o caminho. O legado cresceu. A Casa da Luz se tornou a maior rede de acolhimento do mundo. Psicólogos, padres, rabinos, pastores, voluntários de todas as crenças trabalhavam lado a lado, unidos pelo mesmo propósito. Era como se a alma de Luana tivesse se multiplicado. Em 2065, 50 anos após sua partida, uma estátua foi erguida na Praça da Fé, em São Paulo. Não era uma figura grandiosa, mas simples, Luana com o uniforme azul de faxineira, segurando uma criança no colo e olhando para o alto. No pedestal, uma placa dizia: aqui jaz a mulher que ensinou o mundo a perdoar. Durante a inauguração, Heitor, já idoso, discursou com voz trêmula, mas firme. Quando minha mãe era viva, muitos a chamaram de louca por perdoar quem a destruiu. Hoje, o mundo inteiro entende que ela apenas estava à frente do seu tempo. O amor dela não morreu, ele nos construiu. Ao final, milhares de velas foram acesas, iluminando a praça inteira. O brilho das chamas refletia nos rostos emocionados, e o vento que passava parecia sussurrar o nome dela. Naquela noite, Heitor voltou para casa e sentou-se diante da lareira. Pegou o velho crucifixo da mãe e o apertou entre os dedos. Cumpri tudo o que prometi, mãe. A Casa da Luz agora pertence ao mundo. Mas eu tô cansado. Se o senhor quiser me chamar, tô pronto para te encontrar. Deitou-se com o coração sereno. E naquela madrugada partiu dormindo, com um leve sorriso, o mesmo que ela tinha no dia em que se despediu. O funeral de Heitor reuniu milhões. Ao lado do corpo, colocaram o crucifixo e a carta original de Luana. No céu, novamente uma aurora dourada brilhou. Na transmissão ao vivo, o narrador dizia:
Hoje a família Drummond se reencontra no céu. E a luz que começou em uma simples faxineira agora ilumina o planeta inteiro. No fundo da imagem, crianças da Casa da Luz acendiam velas e cantavam: luz que brilha e nunca apaga, coração que nunca cansa, amor que vive para sempre. Luana, nossa esperança. 100 anos depois, livros ainda contavam sua história. Nas escolas, alunos estudavam o milagre da faxineira. Nos templos, religiosos de diferentes fés usavam suas palavras como oração. E em algum lugar do céu, ou do coração de quem acredita, a voz de Luana ainda ecoava: enquanto houver alguém disposto a perdoar, o mundo ainda tem salvação. O vento soprava suave sobre as sedes da Casa da Luz espalhadas pelo planeta. E quem passava por perto jurava sentir o mesmo perfume de jasmim. Era como se ela dissesse: ainda estou aqui, porque no fim a luz de Luana Drummond não era feita de fogo ou energia, era feita de amor, o único milagre que nem a morte consegue apagar. E se essa história tocou o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. O que a história da Luana te ensinou sobre fé, perdão e amor? E nunca esqueça, mesmo na escuridão, sempre existe uma luz esperando por quem acredita.